Como funciona a transferência de consórcio Banco do Brasil? O consórcio é uma modalidade de investimento bastante popular no Brasil, oferecendo uma forma acessível e planejada para a aquisição de bens como imóveis, veículos e serviços. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário transferir a cota de consórcio para outra pessoa, seja por motivos pessoais, financeiros ou devido a mudanças de planos. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente como funciona o processo de transferência de consórcio no Banco do Brasil, destacando suas regras, procedimentos e o que os participantes precisam saber para realizar essa operação com sucesso. O que é a transferência de consórcio? A transferência de consórcio é o procedimento pelo qual um consorciado transfere sua cota de consórcio para outra pessoa. Essa modalidade de operação permite que o cessionário assuma os direitos e obrigações relacionados à cota de consórcio, incluindo o pagamento das parcelas restantes e o direito à contemplação. Como funciona a transferência de consórcio no Banco do Brasil? O Banco do Brasil oferece um processo estruturado para a transferência de consórcio, garantindo segurança e transparência para todas as partes envolvidas. Abaixo, descrevemos os passos envolvidos nesse processo. 1. Verificação das condições de transferência. Antes de iniciar o processo de transferência, o consorciado deve verificar as condições estabelecidas no contrato de adesão do consórcio. Essas condições podem incluir restrições quanto ao tempo de participação, número de parcelas pagas e outras regras específicas estabelecidas pela administradora do consórcio. 2. Preenchimento do formulário de transferência. O consorciado interessado em transferir sua cota deve preencher um formulário de transferência, disponível nas agências do Banco do Brasil ou no site da instituição. Nesse formulário, ele deve fornecer informações pessoais, dados da cota de consórcio e dados do cessionário. 3. Análise da solicitação. Após o preenchimento do formulário, a administradora do consórcio realiza uma análise da solicitação de transferência. Nessa análise, são verificados os documentos apresentados pelo consorciado e as condições estabelecidas no contrato de adesão. 4. Pagamento das taxas. O consorciado interessado em transferir sua cota deve pagar as taxas administrativas relacionadas à transferência. Essas taxas podem variar de acordo com as políticas da administradora do consórcio e devem ser pagas pelo cedente. 5. Assinatura do contrato de transferência. Após a aprovação da solicitação de transferência, o cedente e o cessionário devem assinar um contrato de transferência de consórcio, formalizando a operação e definindo os direitos e obrigações de ambas as partes. 6. Continuidade do pagamento das parcelas. Após a transferência da cota de consórcio, o cessionário assume a responsabilidade pelo pagamento das parcelas restantes, de acordo com as condições estabelecidas no contrato de adesão. Ele passa a ter os mesmos direitos e obrigações que o cedente em relação ao consórcio. Regras e condições da transferência de consórcio no Banco do Brasil. Ao solicitar a transferência de consórcio no Banco do Brasil, é importante estar ciente das regras e condições estabelecidas para essa operação. Algumas dessas regras incluem: tempo de participação mínimo. Em muitos casos, o consorciado só pode solicitar a transferência de sua cota após um período mínimo de participação no consórcio, que pode variar de acordo com as políticas da administradora. Parcelas pagas. O cedente só pode transferir sua cota de consórcio se estiver em dia com o pagamento das parcelas e outras obrigações financeiras relacionadas ao consórcio. Taxas administrativas. O cedente deve pagar as taxas administrativas relacionadas à transferência de sua cota de consórcio, que podem incluir taxa de análise, taxa de transferência e outras taxas aplicáveis. Como solicitar a transferência de consórcio no Banco do Brasil? Para solicitar a transferência de consórcio no Banco do Brasil, siga os seguintes passos. Verificar as condições de transferência. Verifique as condições estabelecidas no contrato de adesão do consórcio para garantir que você atende aos requisitos necessários para a transferência. Preencher o formulário de transferência. Acesse o site do Banco do Brasil ou dirija-se a uma agência bancária e solicite o formulário de transferência de consórcio. Preencha todas as informações solicitadas com precisão e clareza. Pagar as taxas administrativas. Efetue o pagamento das taxas administrativas relacionadas à transferência de sua cota de consórcio, conforme as instruções fornecidas pelo banco. Assinar o contrato de transferência. Após a aprovação da solicitação de transferência, assine o contrato de transferência de consórcio juntamente com o cessionário.
Informar a administradora do consórcio. Comunique à administradora do consórcio sobre a transferência de sua cota e forneça todas as informações necessárias para a atualização dos dados cadastrais. Continuar o pagamento das parcelas. Após a transferência da cota de consórcio, o cessionário assume a responsabilidade pelo pagamento das parcelas restantes, de acordo com as condições estabelecidas no contrato de adesão. Conclusão. A transferência de consórcio no Banco do Brasil é uma opção disponível para os consorciados que desejam transferir sua cota para outra pessoa por qualquer motivo. Com regras claras e procedimentos bem definidos, essa operação oferece segurança e transparência para todas as partes envolvidas, garantindo que os direitos e obrigações relacionados ao consórcio sejam adequadamente transferidos. Se você está considerando transferir sua cota de consórcio, certifique-se de entender todas as condições e procedimentos envolvidos e busque orientação adequada para realizar essa operação com sucesso.